Muito bem, amigos. Então, esse é um vídeo que eu estou preparando aqui para mostrar para vocês a plataforma Observable, que tem esse endereço, observablehq.com. Então, a gente vai precisar, quer dizer, a gente não vai precisar do Observable, mas seria útil e seria conveniente que todos os alunos se acostumassem a usar essa plataforma, que é uma plataforma bastante flexível para construir não só texto e diagramas, mas também conteúdo interativo web. Então, como é que funciona o Observable? O Observable funciona como uma página que você se cadastra e, uma vez cadastrado, você pode construir conteúdos web diretamente através do navegador. Quando você acessa a página do Observable, você vai ver essa explicação aqui rápida sobre as funcionalidades do Observable, por que é tão bom, etc. E aqui embaixo aparecem também alguns exemplos de páginas feitas com Observable. Sabe que ele diz aqui, cada um desses quadradinhos diz, aqui tem 27 notebooks, aqui tem 29 notebooks, 18 notebooks. Isso é porque o Observable organiza os conteúdos, essas páginas, ele chama essas páginas de notebooks porque elas são organizadas mesmo como se fossem cadernos de notas interativos. A gente vai ver como isso funciona e vamos também fazer as nossas próprias, os nossos próprios cadernos para poder exercitar a construção de visualizações. Então, muito bem, entrando aqui no Observable, você tem essa página inicial. Como eu não estou ainda logado, eu preciso clicar esse botãozinho do Sign In e entrar com minhas credenciais, que podem ser ou credenciais do GitHub, ou do Twitter, ou do Google. Eu uso sempre as credenciais do GitHub porque é uma plataforma que eu também uso bastante e recomendo. Então vamos entrar aqui com GitHub. Quando você faz isso, a página muda um pouquinho e agora, em vez de ter aquela explicação inicial, aparecem apenas os exemplos e aparece aqui esse botãozinho New ao lado do ícone que mostra que você está logado aqui já na plataforma. Então, vamos construir um novo caderno, um novo notebook, clicando New. Quando você faz isso, um notebook vazio, ou praticamente vazio, aparece para você começar a preencher. Esse notebook inicial, ele tem apenas uma entrada, uma entrada de uma nota, vamos dizer assim. Essa nota é chamada de, cada anotação do notebook é chamada de célula pelo pessoal do Observable. Uma célula é simplesmente um conteúdo, uma expressão, como se fosse uma fórmula de uma planilha, que você escreve a fórmula e o valor formatado dessa fórmula, já avaliada, aparece aqui em cima. A célula inicial que ele mostra para você e sugere que você use é um título em caixa alta não, mas em fonte grande, para que você, enfim, faça uma introdução do conteúdo da página. O título inicial que ele sugere é esse não muito criativo, Untitled. Aí você pode escrever alguma coisa que seja mais explicativa do que você está fazendo aqui. Então vamos fazer uma modificação, escrever esse aqui é o meu primeiro notebook. Quando você faz isso, você está alterando a fórmula da célula, alterando a expressão que vai ser avaliada, e para o observador saber que você já acabou de alterar, você aperta esse triangulinho aqui do lado direito da célula, ele diz assim Run Cell, ou então apertar, como ele diz aqui, Shift Enter, tanto faz, você clicar, observe que agora a formatação mudou, ou então você, digamos, vou alterar aqui o N para um N maiúsculo, apertar Shift Enter diretamente, tem o mesmo efeito. Então está aqui, você tem uma célula, a célula foi formatada e apareceu aqui um título. Vale a pena de falar um pouquinho de como isso funciona? Esse MD, ele é uma abreviatura de que essa célula, essa fórmula é uma fórmula no formato Markdown. Markdown é um código HTML simplificado que muita gente usa para escrever na rede anotações ou entradas, ou mesmo
qualquer tipo de texto estruturado, porque ele é mais fácil de bater do que HTML. Então aqui, por exemplo, esse jogo da velha significa que o que vem depois é um título principal. Seria em HTML entrada H1. Então um jogo da velha significa um título principal e ele sabe disso porque você colocou MD antes. Então essas aspas delimitam que o conteúdo vai ser formatado como Markdown e o resultado é isso, um título principal formatado dessa forma. Eu poderia usar outras coisas aqui, por exemplo, alguma outra explicação. O objetivo deste notebook é apenas ilustrar o observable. Aí está, pronto. Então, essa segunda frase aí aparece como um parágrafo normal. Esqueci o ponto final. Pronto. Muito bem, então agora temos um notebook bem simples, contendo apenas uma célula e, diferentemente do que acontece com planilhas, a fórmula ela é sempre mostrada junto com o valor final da célula. E às vezes você não quer isso, você não quer mostrar a fórmula, você quer omitir. Para você poder omitir o valor da célula, o valor não formatado, você pode apertar aqui nesse ícone na forma de um alfinete aqui. Feito isso, aparece o valor formatado, mas a fórmula fica omitida. Para o momento que você queira alterar alguma coisa, clica outra vez na célula, ele mostra embaixo, e aí você pode alterar o valor. Então, se não serve para mais nada, serve pelo menos para você escrever texto comum, estruturado, fica bem formatadinho e você pode compartilhar mais tarde esse notebook com quem você quiser, dando para eles apenas o link desse caderno de notas. Mas naturalmente a nossa ideia aqui é usar a plataforma Observable para construir conteúdo interativo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre para que servem essas células. Né? Certamente não é só para você introduzir texto estático. Você, para fazer conteúdo que seja dinâmico, você precisa alterar o conteúdo do que está aparecendo aqui dinamicamente através de um programa. Então, a plataforma Observable é para construção de programas também. Como é que você constrói um programa? A gente não vai fazer um programa inteiro, mas a gente vai mostrar a ideia da coisa. Então, o programa o que é? É simplesmente uma série de expressões e de instruções. A coisa mais simples que você pode fazer é, por exemplo, fazer como você faz numa planilha Excel, escrever um valor, por exemplo, 100 mais 3, e pedir para ele formatar o valor computado. 100 mais 3 dá 103, é exatamente o que acontece numa planilha. Você escreve um valor, a planilha computa o valor final e exibe. Como aqui a gente não tem o que você tem no Excel, que é se referir às células da planilha através de linha e coluna, você precisa dar nomes às células para que você possa usá-las depois. Então, para poder usar esse valor mais tarde, em outra célula, eu preciso dar isso um nome. Eu vou dar o nome A. Então, o valor A vale 103 porque ele é computado a partir dessa expressão 100 mais 3. Então está aqui uma célula que é um valor computado pelo computador. Se eu mais tarde definir, por exemplo, que B é construído a partir do valor de A multiplicado por 5, posso fazer isso numa outra célula. E agora eu tenho o valor B definido a partir do valor A. B é sempre computado dessa forma, ou seja, é A multiplicado por 5, de tal forma que se mais tarde eu alterar a fórmula de A para 100 mais 10, o valor de B altera de forma correspondente.
Então essa aqui é uma grande ideia de construir código da maneira com que você constrói código ou funcionalidades numa planilha, só que estendendo isso para fórmulas escritas como código JavaScript, que é o código que se usa para fazer aplicações web. Então, cada uma dessas células efetivamente é um pequeno código JavaScript que você organiza em células de cima para baixo e ele automaticamente recomputa essas células a partir do momento que alguma delas muda durante a vida daquela aplicação. Muito bem, o que mais a gente pode dizer sobre o Observable? A gente, para usar isso com efetividade mais tarde, vai precisar aprender um pouquinho de JavaScript ou pelo menos um subset de HTML, por exemplo. Então, nesse momento, vamos parar por aqui. Eu só vou falar um pouquinho mais sobre a funcionalidade do notebook, só para que vocês tenham uma certa noção de como se virar por aqui. Então, coisas que você pode fazer além de encher células com conteúdo é reorganizar essas células, por exemplo, alterar a ordem delas. Para alterar a ordem entre as células, você pode arrastar a célula de um lado para o outro, para cima e para baixo, usando o mouse, clicando nesse símbolo, três pontinhos, que é o símbolo do menu. Se você apertar aqui, você vai ver que aparece um menu dizendo o nome da célula e outras opções aqui. Nesse caso aqui, você pode acrescentar um comentário ou pode deletar a célula. Então, vamos deletar a célula A, só para a gente entender o que está acontecendo. Ou seja, deletei a célula A e a célula B agora está me dando uma mensagem de erro só porque a célula A não foi definida. Acabei de deletar a célula B não pode mais ser computada porque A não existe. Para você consertar esse erro, a gente pode voltar a definir a célula A com outro valor. E agora eu tenho o erro apagado porque A e B podem ser computados sem problema. Aí está. Observe que a ordem em que você coloca A e B não tem muita importância. O que mais você pode fazer? Se você deixa o notebook dessa maneira, ele vai pertencer apenas a você. Você não vai poder compartilhar com ninguém. Para você poder compartilhar com alguém e poder dar o endereço desse notebook para eles poderem acessar, você precisa fazer uma de duas coisas. Ou você publica, se você publicar, ele vai ser acessível para todo mundo, ou então você aperta aqui nesse menu e diz que quer habilitar o compartilhamento do link. Se você habilitar o compartilhamento do link, essa URL agora pode ser dada para alguém, essa URL feia aqui. Você pode dar isso para alguém e ele vai poder acessar esse notebook facilmente, sem problema nenhum. O melhor, em vez de você compartilhar um link através dessa opção de share, link sharing, é você publicar. Então, para você publicar, vou desabilitar aqui o link sharing e vou publicar a página. Certo que agora a página que foi publicada tem um nome um pouquinho mais explicativo. Observe que começa com o nome do usuário, que no meu caso aqui é Sperunk, e aqui o nome do notebook. Bom, é isso. Por hoje, apenas para a gente começar a entender como é que funciona o Observable e depois a gente vai ver mais facilidades que a gente pode empregar aqui em notebooks do Observable.